Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro, edição diária. Neste caso, do dia 8 de março do ano de graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e vamos lá à edição de hoje. Não sei antes fazer alguns alertas. Primeiro, o dia D de ontem está disponível, foi com o Rui Ramos e com o Miguel Morgado, onde analisámos de forma exaustiva não só o conflito da Ucrânia, mas como inclusive as reações dos países ocidentais, entre os quais Portugal, e também aquilo que são os impactos previsíveis do ponto de vista económico. Vale a pena ver, está disponível no canal A Cor do Dinheiro. E também para lembrar, segundo aspecto, que hoje, terça-feira, voltamos ao Think Tank neste dia, terça-feira. E vai ser às 18 horas com o Jorge Marrão e com o professor Nogueira Leite, porque o Joaquim Aguiar ainda não regressa esta semana. Bom, antes de irmos também ao programa de hoje, quero lembrar, como faço sempre, que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você fizer compras no site, se for ali ao cupom de saída, o cupom promocional, descreve lá Camilo e fica habilitado um desconto de 10%. Agora sim, vamos lá, e sem mais delongas, à edição de hoje. Olha, eu vou começar a edição de hoje mostrando-lhe esta foto que foi tirada ontem à noite na Embaixada Russa, ali ao pé do Instituto Superior Técnico. Para você ver melhor, como já percebeu, isto são as cores da bandeira da Ucrânia. E também, como deve perceber, estas cores não foram projetadas na fachada do edifício por iniciativa da Rússia. Isto foi alguém com uma imaginação e uma capacidade de execução dignas de nota, que fez. Portanto, é com coisas como estas que se vai afetando o moral de quem está do outro lado. Portanto, parabéns a quem fez isto e vamos lá puxar da cabeça para arranjar mais coisas como estas, ok? Segundo ponto, há alturas em que eu percebo muito pouco de informação. Estou a ver a manchete do Público de hoje, belíssima manchete, a chamar a atenção para o problema. Diz aqui, combustíveis são só o início de um aumento geral de custos na economia. Como se recorda, ontem tocámos neste aspecto, embora sem esgotar o assunto. O Jornal de Notícias também, Estado ganha num mês 47 milhões se com subida dos combustíveis. Bela manchete também, a reportar aquilo que é o problema da economia. Mas depois não percebo isto, confesso. O grande destaque do Diário de Notícias de hoje, especial Dia da Mulher. Eu tenho o maior respeito pelos dias e tenho o maior respeito pela mulher. Mas, sinceramente, num momento como o atual, já não falo apenas da guerra, falo do impacto brutal que tudo isto tem na economia, ocupar este espaço significativo de manchete com estas questões, do ponto de vista de premência e urgência, enfim, tenho dúvidas. Bem, falar em fotografias e manchetes, chegamos por aqui e vamos lá à questão da inovação, criatividade. Não é inovação, é criatividade. Então, na sequência disto que vimos aqui, que é as cores da bandeira da Ucrânia projetadas na fachada da Embaixada da Rússia, a Iniciativa Liberal ontem propôs chamar a Rua da Embaixada da Rússia a Rua da Ucrânia. Eu acho isto brutal. Eu não me lembro, eu trabalhei naquela zona, vivi na Alameda aqui há uns anos, já não me lembro qual é a rua, mas acho que é brutal este tipo de iniciativa, porque obviamente isto é uma provocação, não é? Mas é uma provocação, como toda a gente percebe, que a Rússia merece, e merece integralmente, até porque as imagens, eu há bocado estava aqui a ver umas imagens de jornais internacionais, deixe-me lá ver se consigo apanhar aqui para lhe mostrar, e isto, há imensas imagens neste momento a circular olha aqui esta, do El País, como já percebeu, corpos na estrada. Portanto, a situação é difícil, a situação é grave e nós vamos percebendo aos poucos, sobretudo porque ontem apareceram imagens gravíssimas de bombardeamento de localidades que não têm qualquer importância do ponto de vista estratégico nem militar e que a Rússia bombardeou.
provavelmente só por estar ao pé, estar na zona das imediações de Kiev e mostrar quem é que manda. Ora, isto para mim são crimes de guerra. E eu espero que os responsáveis, que terminado tudo isto, o mundo independente, não é o Ocidente, é o mundo independente que consiga pôr estes fulanos sentados em Haia a responder por aquilo que fizeram. Há uma imagem, eu não mostro aqui, é uma imagem trágica de uma mala de 4 rodas e vê-se um corpo no chão. Felizmente, devidamente tapado. Aquilo só quer dizer alguma coisa. Alguém decidiu bombardear uma localidade onde as pessoas estavam a fugir, de onde as pessoas estavam a fugir, sem ter qualquer valor militar, sem ter qualquer valor estratégico. Isto são crimes de guerra e eu espero que estes fulanos sentem-se um dia no Tribunal de Haia e fico por aqui. Porque me apetecia dizer outra coisa, mas não posso, porque era fomentar a violência. Ponto seguinte no período antes da ordem do dia. O rublo, a moeda russa, já caiu 87% mais ou menos desde que se iniciou a guerra, 24 de fevereiro. Nunca se esqueça dessa data. Lembra-se do discurso do Presidente Roosevelt, December the 7th, 1941? Aqui é a mesma coisa. February the 24th, 2022. O mundo mudou neste dia e o que eu gostava de realçar é uma queda de uma moeda de 87% em menos de 2 semanas. O que é que você acha que produz? Bom, aqueles que estudaram economia e aqueles que, não estudando economia, têm o mínimo de noção como é que a economia funciona, devem fazer este raciocínio. Numa economia como a americana, que vive pouco, o seu PIB é pouco composto de importações, é menos de 20%, isto tem um impacto limitado. Numa economia como a russa, que tem o peso em termos absolutos da economia espanhola, e sobretudo que não é capaz de produzir aquilo que consome em vastas áreas dessa mesma economia, isto tem um impacto brutal aonde? Nos preços. Porque repare, se você antigamente para comprar $1 precisava, imagine, de 20 rublos e agora precisa de 100, isto quer dizer que quando você for comprar bens ao exterior, o preço dispara. Nós já tivemos este problema em Portugal, com as célebres experiências do Dr. Mário Soares, quando era Primeiro-Ministro, que acabou no primeiro acordo de estabilização com o Fundo Monetário Internacional. E outra experiência muito parecida com esta, no segundo acordo com o Fundo Monetário Internacional. Você desvaloriza a moeda para aumentar as exportações, mas ao mesmo tempo encarece brutalmente as importações. Imagina o que é encarecimento das importações depois de uma queda da moeda de 87%. Isto só quer dizer uma coisa: os russos vão viver na miséria. E aqueles espectadores que aqui há uma semana ficaram um bocado escandalizados quando eu disse que a economia russa vai cair para uns 30%, é só fazerem as contas com aquilo que nós temos, que neste momento são factos. Bom, ponto seguinte. O Banco de Portugal andou a investigar quem são os oligarcas russos em Portugal e que têm contas em Portugal e, portanto, estão sujeitos às sanções que a União Europeia decretou e a comunidade internacional. O Banco de Portugal descobriu que, afinal, são poucos. Bom, ainda bem que são poucos. Quer dizer que nós não estamos tanto dependentes deste dinheiro, que é do dinheiro duvidoso, não é? Que vem daquelas paragens. Mas há aqui uma coisa importante. Uma vez que as sanções estão decretadas, é importante que, mesmo sendo poucos, sejam abrangidos pelas medidas, que é para não ficarmos com a sensação de que alguma coisa fica de fora e depois há uns que beneficiam e que há outros que escapam por entre os pingos da chuva. Aguardemos. Ponto seguinte. Bruxelas quer terminar com programas de investimento nacionalidade. O que é que isto quer dizer? Como você sabe, há uns 10 anos, esta parte, aliás, há um bocado mais, houve países que criaram programas em que você investe tanto neste país e tem duas coisas. Ou o direito a residir, passa a ser residente, Portugal tem esse regime, ou então você adquire a nacionalidade desse país. Ora, Bruxelas está de olhos em bico por causa de, precisamente, da questão russa e então quer terminar com isto. Eu espero é que, se avançarem com esta medida, seja efetivamente para todos. Porque de vez em quando
há países que acham que são mais do que outros, percebe? E, portanto, aquilo que era uma medida importante aqui há 12 anos, e aqui há 15 anos, sobretudo quando faltava investimento e havia setores da sociedade e da economia, como era o caso de imobiliário, que era um problema, e em Portugal os bancos estavam cheios de imobiliário e não sabiam o que fazer a ele, e, portanto, os vistos gold e coisas parecidas funcionaram exatamente para ajudar a resolver esse problema. Neste momento já não se coloca. E, portanto, se é para levar esta medida adiante, que seja para todos. Último ponto desta conversa de hoje, só tenho uma expressão, eletricidade upa-upa. Eu estou cada vez mais convencido que é impossível segurar preços com a forma como o custo da energia, na sua base, está a disparar. Eu sei que no mercado residencial esta proteção consegue ser mais ou menos efetiva. No caso das empresas, isto já está a escalar para níveis incomportáveis e eu estou convencido mesmo que se as coisas continuarem assim, todo o mercado vai acabar por sofrer com isso. Mas como sabe também, nós aqui no canal Acordo Dinheiro estamos um bocado preocupados com isto e, portanto, temos feito já, na semana passada fizemos uma conversa com o engenheiro Mira Amaral e em breve iremos fazer outra, porque isto é um assunto premente e nós temos que pensar como sociedade quais são as opções que nós temos que fazer, porque, sinceramente, a sensação que eu tenho, embora não seja especialista disto, é que este problema de energia é um problema que veio para ficar, ou seja, é um problema estrutural. E, portanto, nós não podemos enfrentar um problema estrutural com medidas conjunturais, que foi aquilo que fez ontem o Secretário de Estado dos Impostos, aquilo que me costumo chamar carinhosamente o Falinhas Mansas número 2, porque o Falinhas Mansas número 1 era o Dr. Vieira da Silva. Mas sobre isso falaremos a seu devido tempo e é uma parte disto que vai transitar para amanhã. Bom, vamos então à subida dos combustíveis. Primeiro ponto importante, o mais importante da conversa de hoje. Eu não sei se já reparou, mas quando o aumento dos combustíveis acontece para tudo, não é? É para gasolina, é para gasóleo, como vimos ontem nas bombas dos postos de abastecimento, e é para outros setores, como por exemplo a aviação. Os aviões consumem aquilo que se chama jet fuel. Ora, eu tenho uma pergunta para os queridos amigos pilotos da TAP que ficaram aqui chateados comigo. Os que ficaram chateados, porque há muitos que eu sei que concordam com esta análise e até às vezes me dão os parabéns quando me encontram, por eu ter a coragem de dizer estas coisas. Só posso estar agradecido. Estes pilotos que andam nas últimas semanas já a fazer a caminha para reduzir os cortes salariais que lhes foram impostos pela Comissão Europeia, ok? Para permitir como contrapartida uma ajuda à TAP, estes senhores ainda querem redução dos cortes salariais. Eu recordo, começam com 40%, 35%, depois vai baixando nos próximos anos para terminar em 2024. Em 2024 é suposto negociar um novo acordo. A Comissão Europeia já avisou o governo português que os sacrifícios têm que manter. Os pilotos não estão de acordo, o sindicato não está de acordo e já veio levantar cabelo. Eu já tratei isto aqui 2 vezes, agora vou insistir. Com o disparo do preço do jet fuel, a TAP vai passar outra vez um mau bocado. Quer dizer que eu suspeito que as perdas da TAP se vão agravar. Eu suspeito. Ora, só uma pergunta. O argumento para reduzir os cortes, que é o que é defendido pelos pilotos, tem a ver com a recuperação da empresa, já está ao nível de 2019. Meus amigos, estão atentos às contas da TAP. Acham mesmo que a TAP está em recuperação e acham mesmo que a TAP vai ganhar dinheiro se este panorama se mantiver, e eu acho que se vai manter, que o que vamos ter no mercado de energia não é uma coisa conjuntural. Say that again? Pronto. É só para não ficarem a pensar que deste lado são os tansos, não é? Uns tansos que, como contribuintes, vão pagando estas marmeladas para que alguém tenha privilégios. Ok? É só para não ficarem a pensar isso. Bem, é que no fim de contas, o que isto quer dizer é que o contribuinte continuará a meter dinheiro sem que do outro lado se façam os sacrifícios necessários para compensar o sacrifício que o contribuinte está a fazer. Bem, então vamos mudar de tema. Eu já volto daqui a pouco aos combustíveis. Ontem o Tribunal, é uma decisão muito importante em Portugal. O Tribunal decidiu que o Dr. Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo, levou
ou vai levar 6 anos de cadeia. Pormenor, 6 anos de cadeia efetiva. Ok? Não é 6 anos de pena suspensa ou outra coisa qualquer. 6 anos de cadeia efetiva. Olha, não é porque eu tenha alguma coisa contra o senhor pessoal, mas é porque, depois do que nós já vimos de crimes praticados nesta área, pela gestão do Banco Espírito Santo, isto era uma decisão que se impunha. Você perguntará, mas isso não é pouco, face ao processo todo? Pois, mas eu acho que aqui é que o juiz Ivo Rosa teve bem. Porque partiu este processo em várias etapas. Um dos defeitos do Ministério Público em Portugal e um dos defeitos da Justiça em Portugal são os megaprocessos. Vai-se carreando matéria para o processo, vai-se somando, um dia descobre-se é uma montanha desgraçada e, como você sabe, as montanhas desgraçadas levam muitos anos a desfazer. E o que é que acontece? Perde-se a censura social, perde-se a própria noção de justiça, depois já há testemunhas que começam a dizer que já nem se lembram bem das coisas, percebe? E aquilo acaba sempre, como acaba em Portugal. Eu acho que aqui o juiz Ivo Rosa teve muita razão. O processo Marquês, que é o que isto quer dizer, que a que isto se refere, tem 4 pessoas na mira. Ricardo Salgado, Armando Vara, que já viu confirmados 2 anos de pena efetiva também, tem Carlos Santos Silva e tem José Sócrates. Destes 4, 2 down. Faltam 2. Vamos ver como é que isto fica. Mas há uma coisa importante, como você percebeu, a defesa de Ricardo Salgado nos últimos meses tentou usar a questão do Alzheimer, da demência, como escusa para estar em tribunal, que o juiz não aceitou. Palmas para o juiz, já bati na altura, aqui vou bater outra vez. E desta vez, na sentença, o juiz teve o cuidado de dizer que isto não é impeditivo de cumprir pena de prisão. Ao contrário daquela retórica, natural, obviamente, do advogado de defesa do Dr. Francisco Proença de Carvalho. E, portanto, a gente só pode, primeiro, dar os parabéns ao juiz Ivo Rosa. Há muita crítica que se pode fazer, mas esta foi certeira. Partir o processo em vários processos e, pelo menos para já percebemos que a justiça parece que começa a funcionar. Nos últimos anos houve alguns poderosos que foram efetivamente condenados. Ora, esta é uma decisão que tem que se saudar e esta é uma decisão que vale a pena realçar porque pode ser um landmark, uma referência, um marco naquilo que é a forma como se faz justiça em Portugal. Bom, vamos voltar outra vez à questão da justiça que eu não queria comentar a Dr. Ricardo Salgado, mas a decisão foi ontem. E vamos voltar à energia. Eu estava a achar muita fruta. Como vocês se recordam, ontem fizemos aqui referência a um pormenor que era o Ocidente começou a dizer que se calhar era melhor levar as relações à Rússia ao extremo. Isto implicava fazer o quê? Suspensão da importação de combustíveis, mas não é só o gás, era o próprio petróleo. E como lhe referi aqui ontem, o problema é que a Rússia hoje é o maior produtor do mundo. Ora, e já vende para muitos sítios. E, portanto, a questão fundamental aqui era perceber, então o Ocidente tem condições para fazer um shut-off total, porque os Estados Unidos queriam, foi a proposta no fim de semana, se as coisas piorarem na Ucrânia, penalizar ainda mais a Rússia. Bom, não foi preciso esperar 24 horas, porque ontem houve logo 3 dirigentes europeus que vieram dizer, alto lá, nós não temos condições para cortar de um momento para o outro a dependência da Europa em relação ao gás e ao petróleo. Isto é um facto. Primeiro foi Olaf Scholz, o chanceler alemão. Houve um que divergiu. Aliás, na presença do Sr. Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, que disse uma coisa parecida ao Sr. Olaf Scholz. Estes países estão todos eles dependentes do gás russo. Essencialmente do gás e menos do petróleo. E o primeiro-ministro inglês foi o único que disse que não, senhor, devia-se ir para a frente com isto. O problema é que a Inglaterra não está dependente nem do petróleo, nem do gás russo. Aliás, a dependência é mínima. Portanto, obviamente, cada um puxa a base à sua sardinha. Bom, como se isto não bastasse. Aqui mais para baixo, na Europa Central, encostado à Ucrânia, Hungria, Viktor Orban, vem logo dizer, não, nem pensar. Então, espera aí. Isto era pôr os húngaros a pagarem um prejuízo que não é seu. Bem, a gente percebe isto. Agora, o que eu não posso aceitar como justificação, como europeu,
e como membro da União Europeia, que alguém venha dizer eu não quero o meu povo a pagar os custos da guerra. Não, é que os custos da guerra são para pagar por todos. É uns que vão pagar mais do que outros? Pois é, mas também foram eles que se puseram naquela situação que é depender exclusivamente, ou quase exclusivamente, do gás russo. Mas uma coisa é certa, nós chegamos a uma situação em que agora se percebe com factos que não é possível cortarmos tudo isto de um momento para o outro. Isto está à vista. Aliás, hoje a senhora von der Leyen e a Comissão Europeia vão ou planeiam apresentar um primeiro plano para ir reduzindo a dependência europeia ou da União Europeia do gás e do petróleo russos, sobretudo do gás. Vamos ver o que sai dali. Mas há uma coisa que nós, com os factos que são estes, temos que pensar à partida. É impossível fazer esta transição rapidamente. E agora fica uma questão, que é assim, o Sr. Putin deve estar a rir-se a bandeiras despregadas, não é? Porque diz assim, olha, tanta coisa, se eu lhes apertar o gasganete, e apertar o gasganete podia ser, por exemplo, cortar o gás via Nord Stream 1, você dirá também, mas a Rússia sofre com isso, mas ele quer lá saber do povo russo. O povo russo é dos piores que há na Europa, neste sentido, não é que sejam mal pessoas, é que são servis, percebe? Tem medo de reagir, isto é uma coisa histórica, vem dos czares, percebe? Diga-me uma coisa, eu costumo dizer isto aos meus amigos, e às vezes quando falamos sobre economia e sobre guerras, quantas revoluções é que houve na Rússia? Em centenas de anos? Uma, 1917. Mais nada, o povo é servil, o povo cala-se, o povo engole tudo, portanto o Sr. Putin sabe isto. E, portanto, não vale a pena nós estarmos aqui com coisas de, pá, não, se o gajo cortar o Nord Stream 1, ficam à fome. Who the hell cares? Ele tem as suas riquezas, os seus palácios, o dinheiro fora, os iates, eu não sei de quanto, está-se a marimbar para aquilo. Portanto, aquilo é uma questão de vingança, aquilo é uma pancada imperial russa, não vai passar, a não ser que o senhor desapareça, não é? E, portanto, a questão base aqui é esta, nós estamos pendurados. E só temos de desqueixar de nós próprios. Fomos nós que nos pusemos nesta situação como a Europa. E isto vai levar tempo. Portanto, o que é que eu queria dizer sobre isto? Eu quero ver o que é que vai sair da Comissão Europeia de hoje. E quero ver o que é que vai sair de decisão de médio e longo prazo. Isso porque no curto prazo é muito difícil estarmos a inverter isto tudo. E com isto chegar à conclusão de que esta história das sanções vai ter um efeito muito mais limitado do que se pensava, precisamente por causa desta excessiva dependência que nós temos no curto prazo. Nós já não temos tempo para falar do Sr. Secretário de Estado, mas eu vou guardar para amanhã. Porque o que ele disse ontem é de uma desfaçatez inacreditável. E é de uma falta de vergonha incrível. Porque eu vou-lhe recordar só o que disse e vou analisar amanhã. Para já, usem auto-voucher. 20 euros. 20 euros. Sabe quanto é que está o auto-voucher? 20 euros? Fazer dois enchimentos de depósito. Está a ver? É muita coisa, não é? Pois. Baixar o ISP e o IVA. Não. Amanhã vamos conversar sobre isto. Chegamos ao final do programa de hoje, estão 8.600 pessoas em direto, quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Quanto a nós, voltamos a ver às 18 horas no Think Tank ou amanhã às 8 da manhã. Fique bem, tenha um grande dia e com licença.